delícia, gente. Uma nova sexta-feira gostosa e estamos juntos novamente. Obrigada, obrigada por participar, por compartilhar dessa gente tão gostosa que eu sempre trago para vocês. Para mim é um prazer imenso. Espero que seja igualzinho para vocês. Vamos então à frase do dia que tem relação ao nosso entrevistado de hoje. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho, e sobre esse sonho ele lança toda uma força de sua alma, vejam só, todo o universo conspira a seu favor. Parece uma frase bem atual dos dias de hoje, de nova era, mas vejam só, a frase é de Johann Goethe. Então, espiritualidade, sonhos, energia, tudo isso que transforma o nosso dia sempre existiu. A gente que às vezes não presta atenção. Pense bastante nessa frase, sonhe muito, sonhe hoje, amanhã e para sempre. E nós vamos agora falar com esse nosso entrevistado, mas antes dizendo quem ele é. Ele é um personal trainer, ele é um professor de musculação, ele é sócio de uma empresa de assessoria esportiva, ele é integrante de uma trupe de palhaços, ele que é formado em licenciatura em Educação Física aqui na FESB, bacharelado pela Unifia, que é a Faculdades Integradas de Amparo, Universidade Integrada de Amparo, ou Faculdades Integradas de Amparo. Ele que está cursando ainda a pós-graduação na Universidade Gama Filho, cujo exercício físico, cujo trabalho principal dele é o exercício físico aplicado à reabilitação de cardiopatas e populações especiais. Ele ainda que é professor de Mate Pilates 1 e 2, faz treinamento funcional pela Core 360, faz parte da oficina de palhaços, fez curso de improvisação, curso de arco e flecha pela Federação Brasileira de Arco e Flecha, fez curso de sobrevivência na selva, yoga, corrida, musculação, arborismo e tantas outras coisas mais. Meu querido Guilherme Teixeira. Sou eu. É você, é um prazer enorme estar aqui. O prazer é todo meu, Seja Sônia. muito bem recebido, meu Obrigado, filho. obrigado. O prazer é todo meu. Vamos começando a falar de você, com você, pelo que você se tornou. Sim. Quando eu digo isso é o seguinte, não me importa todo o mais, todo o resto, porque isso tudo é resultado do seu ser, da sua essência. Eu quero saber como é que foi a sua infância. Bom, minha infância, eu sou natural de São Bernardo do Campo. Foi uma infância muito gostosa, muito divertida. Sempre lidei muito com fantasia, com lúdico. E durante essa etapa eu aproveitei bastante. Eu tive a oportunidade de desenvolver tudo que uma criança precisa desenvolver. Graças a Deus eu pude desfrutar de momentos muito bons com minha irmã, que eu tinha uma irmã que é praticamente a mesma idade do que eu, um ano mais velha só, e muitos primos. A Mariana. Mariana. E durante essa etapa da minha vida eu pude viver o que a criança tem que viver mesmo, a parte de fantasia, lúdica, brincar, se divertir, aprontar bastante, dar trabalho para a mãe, dar trabalho para o pai. O que é muito normal. É normal e é gostoso, né? Depois a gente tira a onda deles. Mas você tem mais 2 irmãos. Tenho mais 2 irmãos. Eu tenho a Mariana, é a primeira irmã, tem 29 anos hoje. Tem a Marina, que tem 15 anos. E o Cadu, meu pupilo, cachorrão, tem 11 anos. Quando você fala de pupilo, do Cadu, do pequenino de 11 anos, por que você chama ele de cachorrão? Ah, porque a gente é muito próximo, né? E a gente sempre botou um apelido um no outro. E meu apelido aqui em Bragança é Tubarão. E aí meus amigos costumavam chamar ele de Caçãozinha, de Sardinha. Entendi. E eu não achava legal, então eu comecei a chamar ele de Cachorrão. E como o cachorro é o melhor amigo do homem, o meu irmão é um dos meus melhores amigos. Que bom que você seja mesmo esse espelho para ele, viu? Com certeza. Agora eu queria saber de uma coisa que mexe comigo e mexe com os nossos telespectadores. Você teve sonhos como menino? Tive bastante, Teve? muitos sonhos. Acho que
sonhar é bom, né? A gente precisa criar sonhos e sonhos plausíveis, sonhos que você consiga alcançar. Mas naquela época você não sabia o que seriam plausíveis. Ah, mas, por exemplo, quando eu era muito pequeno, eu tinha o sonho de ser palhaço, por exemplo. É uma coisa que eu queria buscar. De onde surgiu esse sonho, essa vontade? Esse sonho surgiu, Sônia, quando eu tinha 7 anos de idade. Eu estava participando de uma feira de ciências no Colégio São Bernardo. E eu lembro que quando terminou essa feira de ciências, minha mãe foi me buscar na escola, mas não era o momento certo de me buscar, tinha algumas coisas para fazer. E ela me entregou um presente. E você sabe como que é criança, né? Quando ela entregou o presente, era uma coisa quadrada, assim. Eu olhei e falei, nossa, deve ser uma coisa chata pra caramba. Deixa eu abrir. Eu vi o livro. O livro, ele estava lá, O Menino que Queria Ser Palhaço. Esse livro despertou a minha vontade de ser palhaço. Até hoje foi o único livro que eu li. Mentira, não foi. Ah, bom, já ia assustar. Já li mais alguns livros, sim. Mas foi ali que deu um start, deu aquele feeling de... que eu sempre gostei de circo, mas o circo engloba diversos artistas, né? E aí, quando eu ganhei aquele livro foi que deu o boom, que ele acendeu a chaminha que precisava para eu dar início a realizar esse sonho. Porque palhaço tem muito a ver com alegria, tem muito a ver com sonho, tem muito a ver com criança, com infância. O palhaço é aquele personagem que traz tudo isso para um garoto, para uma garota, né? E quando você falou o nome desse livro, se não me engano, é do Palhaço Arrelia Pimentinha. Sim. Quem é assim da minha geração vai lembrar. É isso mesmo? Palhaço Arrelia. Palhaço Arrelia. Fez alegria, pelo menos da minha geração, da anterior e talvez da posterior por muito mais tempo. A minha participou. Também? Participou. Que delícia. Mas a infância passa, a infância acaba e a gente cresce. Guilherme, com quantos anos você começou a trabalhar e aonde? Bom, meu pai ele sempre teve empresa, né? Na verdade, ele abriu a empresa quando eu tinha uns 12 anos, 11 anos de idade. E eu sempre ia lá fazer mais bagunça, né? É uma loja de material de construção, então aquilo para mim era um parque de diversões, né? Lá em São Bernardo? Lá em São Bernardo do Campo, no Rude Ramos, no bairro Rude Ramos. E eu acabei criando muita independência, saía de casa, ia até a loja a pé, fui criando uma certa liberdade, que até com os 14 anos meu pai convidou para trabalhar com ele, para começar a ter meu dinheiro, fazer minhas coisas. E eu sempre comecei a querer ter mais liberdade, né? Independência. Ser mais independente. E com 14 anos meu pai me convidou para trabalhar e eu comecei a trabalhar aos fins de semana só. E conforme o tempo foi passando, fui me interessando pelo assunto. Eu sempre gostei muito desse lance de material de construção. Meu avô era carpinteiro, então eu tinha algum acesso a alguma coisa, pegava o martelo do meu avô, quebrava a casa inteira, quebrava a escada. Bem moleque. Bem moleque. E foi despertando um certo gosto também em trabalhar ali com ele, porque eu trabalhava com o meu pai e um tio. E esse meu tio também era muito amigo. São meus dois pais, eu digo. Então a gente comecei a aprender muita coisa ali já. Com 14 anos já iniciei o trabalho com responsabilidade, de verdade, pode dizer que foi um trabalho a partir dos 16 anos. Mas o que você fazia, Guilherme? Era uma loja de material de construção. E... Trabalho pesado? Tinha trabalho pesado, só que esse meu tio Edson, ele se aproveitava um pouco do momento, né? Eu estava em formação e tinha que, por exemplo, carregar cimento. Ele me chamava e falava, vamos lá carregar cimento. Eu falei, imagina, não vou aguentar um saco. Não, você aguenta. Ele começou carregando um saco de 20 quilos. Faz força, fazer força. Aí, não, você aguenta mais que 20 quilos, põe mais um saco. Não acredito, com 17 anos. Com 16 para 17 já. 16 para 17. E aí tinha que fazer a entrega, vamos carregar o carro, vamos carregar o caminhão. E aí eu ia junto. Mas você já era fortinho assim, né? Eu era magrelinho, mas era forte. Não tem hipertrofia muscular, que seja uma pessoa mais forte, mas eu desenvolvi bastante força por causa disso, né? Ter que trabalhar carregando peso. E nessa brincadeira que ele fazia, você não aguenta, ele criava um desafio para mim. E ao criar esse desafio, eu queria sempre superar. Então, através dessa metodologia que ele usou comigo, eu fui desenvolvendo o gosto pelo trabalho. E o gosto principalmente pela musculação. Pela musculação. Você começou aí, né? Com 17? Foi, com 17 anos. Eu já tinha uma certa força já, era forte funcionalmente para fazer essas entregas, para carregar sacaria, para fazer entrega de canos, essas coisas. E com 17 anos eu ingressei na academia.
E aí eu percebi que eu tinha uma certa força já, diferente de um amigo meu começou comigo, o que ele sofreu para passar pelo período de adaptação, o meu período de adaptação foi muito rápido. E através do trabalho objetivo, centrado com um objetivo que eu tinha, que seria hipertrofia muscular, por já ter força, eu comecei a desenvolver bem rápido. E aí fui desenvolvendo mais uma paixão. Mais uma paixão. Mais uma paixão. Mas essa paixão não era um sonho de infância? Não, eu sempre gostei muito de esportes, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar com alguma coisa relacionada a esporte, mas por algumas questões minha mãe nunca aprovou. Ela falava que não, educação física não é para você, seu pai tem comércio, não é legal. Então ficava aquela pulguinha atrás da orelha. Ficava como um hobby, na verdade. E na verdade começou como um hobby, né? Aos 17 anos eu comecei a praticar musculação como um hobby. Eu não imaginava ainda que eu teria uma mudança de direção a ponto de ser personal trainer hoje. Você percebe como as coisas na vida, Gui, elas acontecem assim, durante a sua adolescência, a sua infância, e a gente não se apercebe disso. A gente não se dá conta de que isso vai fazer parte, mesmo que as aparências levem para um outro caminho, parecem levar, você começa a fazer seu caminho, você começa a viver o seu sonho bem cedinho. A vida tem que ser vivida, né? E apesar dos seus pais, porque ambos eram contrários a você cursar educação física, né? Sim. Porque a visão deles era outra. A nossa perspectiva de vida ali era outra, né? A gente trabalhava com comércio, tinha loja, não tinha como eu falar, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou treinar. E mesmo porque, Gui, todo pai, quando já tem um negócio formado e tem seus filhos, na cabeça dele ele imagina que você vai seguir, vocês vão seguir o mesmo caminho, Sim. Vocês já vão encontrar alguma coisa pronta, feita, de mão beijada. Mas a vida é muito engraçada e cada um é cada um. Né? Eu que tenho os meus 4, eu vejo, cada um é diferente do outro. Né? E você conhece todos, você sabe. Sim. Nenhum é igual a nenhum. Então, numa família, cada um segue um tipo de religião, uma crença, um gosto, a própria vida. E são essas asas que a gente respeita. É por isso que você está aqui, Gui. Porque você é um exemplo que eu gostaria de estar mostrando durante todo o nosso programa, durante todos os nossos 4 blocos, que tipo de pessoa especial, que tipo de essência gostosa, que tipo de carinha que seguiu um sonho mesmo, a revelia dos pais, que é uma coisa muito normal. Você soube ser forte que eu digo, não nos seus músculos, que você é bem forte, mas forte nas decisões. Sim. Isso tem um peso muito grande e é isso que a gente quer mostrar aqui. Seguir a vida, seguir o caminho, tendo um objetivo lá no final. Então é por isso que eu digo, os resultados, você pode vir a ser presidente. O que me interessa é saber que tipo de pessoa, que tipo de ser é esse, que teve algum sonho lá atrás e chegou lá. Quer dizer, como é que foi esse caminho? Como é que foi essa batalha? Como é que foram esses campos de batalha? E o percurso é gostoso, né? E o percurso é a escola. Para mim, a escola é exatamente isso. É este caminho. Fale um pouquinho da sua adolescência, uma coisinha assim, rápida. Rápida. Bom, minha adolescência foi muito boa também. Eu sempre estudei em colégios religiosos, né? Minha mãe sempre prezou por isso. E me colocou no colégio adventista, em Santo André. Eu falo que eu aprendi a ser mais arteiro ainda, apesar de ser adventista. E foi uma adolescência bem legal. Por eu começar a trabalhar muito cedo com os meus pais, eu adquiri uma certa independência, uma certa liberdade. Então, os 16, 17 anos, eu já tinha liberdade para sair de casa, voltava mais ou menos na hora que eu queria, podia passar do horário, ao contrário da minha irmã, eu já não podia mais passar do horário, eu tinha uma certa liberdade. E a adolescência foi gostosa, porque na adolescência, quase para a juventude, que eu comecei a me identificar mais com essa área de esportes e musculação, né? Eu praticava futsal, praticava handball, mas esses esportes não me completavam ainda, não era uma coisa que eu queria seguir com toda certeza. E aí, aos 17 anos, eu me ingressei na musculação, que hoje além de fazer o meu ganha-pão, é uma coisa que eu pratico praticamente diariamente, porque eu gosto, eu sei os benefícios que trazem, e é bom você entender o seu corpo, ter o conhecimento corporal.
consciência corporal sua, saber onde você pode chegar, onde você não pode chegar, criar novos desafios para você mesmo. E foi uma adolescência, foi gostosa, passei junto com grandes amigos em São Bernardo, Santo André, andava muito em Santo André também. E foi gratificante. Foi tranquila, Foi né? tranquila, não dei muito trabalho não. Agora eu vou dizer uma coisa para você e para os nossos telespectadores. Acabou. Vai tomar um suquinho, um cafezinho, mas volte logo. A gente volta já já. E voltamos nesse papo super gostoso com o Guilherme Teixeira, conhecido aqui como Tubarão. Gui, fale para nós, você quando trabalhava com seu pai, tinha lá pelos seus 16, 17 anos, você pensou que a faculdade mais acertada seria administração. Foi. E aí você prestou? Prestei. Na verdade, prestei administração. Meu pai abriu um comércio aqui em Bragança. E aos 17 anos eu vim para cá, fiquei 6 meses, mas a cabeça ficou em São Bernardo, Santo André. O meu pai acabou querendo vender o comércio que ele tinha lá e ficar só com o comércio aqui de Bragança. E aí eu falei, bom, meu pai está aqui, eu vou voltar para São Bernardo. Não me adaptei, não tinha gostado tanto da cidade como eu gosto hoje, eu amo essa cidade. E aí eu tinha que estudar, não podia ter um motivo, falar para amanhã eu vou voltar para São Bernardo, vou virar um bicho grilo, fazer qualquer coisa da vida. E aí, como eu trabalhava já no comércio, meu pai tinha empresa, eu falei, vou fazer administração. Aí eu prestei o vestibular na Fundação Santo André de administração, meio desacreditado, porque a faculdade era bem concorrida. Quantos anos você tinha? 17 para 18 anos no máximo. E aí acabei passando. E aí ingressei na faculdade, fiz o primeiro ano, fiz o segundo, só que não me completava, não era aquilo que eu realmente queria fazer. E comecei a levar a faculdade meio que nas coxas mesmo, né? Não estava dando o devido valor. Até por ter ido muito novo para São Bernardo. Acho que precipitei um pouco. Com 17 anos, querer ser tão independente, morar sozinho. Com 18 anos, acabei morando sozinho. Acabei dando muita preocupação para minha mãe. E aí, quando eu vi que a faculdade não era isso que eu queria, minha mãe apertou e falou, ou você fica em São Bernardo por conta própria e se vira, ou você volta para Bragança e toma um rumo, né? Ver o que você quer realmente fazer. E aí eu tranquei a faculdade, minha mãe ficou mais doida da vida comigo. E aí vim para Bragança. Aí quando eu fiquei 2 meses sem estudar, porque já era férias. Aí quando eu anunciei que eu queria fazer educação física, ela já pensou de frente, faz educação física. Ela falou, se faz. forma, faz alguma coisa. E aí eu falei, não, vou fazer, é o que eu quero fazer realmente e vou atrás desse sonho. Isso era quando? 2007. Quando você fez, então, a educação física, a Foi, licenciatura que na FESB. Iniciei a licenciatura na FESB. Licenciatura não era o meu foco, né? Eu buscava o bacharel, mas como... Mas havia uma promessa de bacharelado lá, não? Na FESB havia a promessa de bacharelado, porque a instituição suspendeu o curso de bacharelado. Só que a gente foi informado mais ou menos isso na metade após o primeiro semestre de licenciatura. Aí a promessa pra gente era que após a licenciatura, a gente emendaria o curso de bacharel. Então eu falei, bom, eu quero ter uma profissão completa, já porque eu não posso ter a licenciatura e o bacharelado. Aí eu realizei a licenciatura, que foi muito bom para minha formação, hoje eu não me arrependo nem um pouco. E terminando a licenciatura, não conseguimos continuar com o curso. A FESB não disponibilizou o curso, teve algumas dificuldades que a faculdade teve. E aí eu acabei ficando 1 ano sem estudar, mas depois eu já ingressei o bacharelado na Unifia em Amparo. Isso era aulas diárias? Aulas diárias. Você ia e voltava? Era um bate e volta. Quanto tempo isso? Foi durante 1 ano. 1 ano. Durante 1 ano. Mas foi bem gratificante, fortaleceu grandes amizades, porque para ir sozinho ia ser muito trabalhoso. Então eu reuni mais 3 amigos e graças a Deus deu tudo certo. Foi mais uma parte da graduação. Uma parte, que bom. É muito bom a gente escutar isso e saber que você não parou, né? Você continuou subindo os degraus nessa sua educação. Sim, importante. E você começou a pós-graduação. Conhecimento nunca pesa, né, Sônia? Não, querido. Acho que é bom a gente sempre buscar cada vez mais. Exatamente. E a sua pós-graduação? Bom, minha pós-graduação eu tive um probleminha para concluí-la, mas eu vou terminar agora.
terminando o bacharel, eu trabalhava no Hotel Bourbon e eu precisava começar, eu queria continuar estudando. E no hotel eu trabalhava aos fins de semana e a pós-graduação é aos fins de semana, né? Ah, entendi. Então Era opcional mesmo, né? É, e aí eu quis ingressar na pós-graduação e eu queria trabalhar com alguma coisa que eu visse que eu ia fazer a diferença, que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Então eu optei pelo curso o nome é meio complicado, Exercício Físico Aplicado à Reabilitação de Cardiopatas e Populações Especiais. Nossa, que estranho isso. É Como meio assim? prolongadinho. Exercício físico aplicado à reabilitação de cardiopatas, tudo bem. É bem específico e a gente entende. É o carro-chefe do curso. O que é populações especiais? Populações especiais entra aquelas populações obesos, pessoas com deficiência mental, deficiência física, hipertensos, gestantes. Com cuidados especiais. Né, é o tipo de pessoa que, para desenvolver uma atividade física, precisa de uma supervisão mais detalhada. E eu achei que isso ia agregar bastante na minha profissão de personal trainer, que é o que eu realmente gosto de trabalhar. E você já fez um tratamento, um exercício com algum cardiopata? A gente tem o pai do professor que trabalha comigo, o Felipe, ele é cardiopata, passou pela operação, está se reabilitando, está dando super certo o trabalho dele. O resultado o resultado, principalmente com os cardiopatas, é um trabalho que você tem que fazer mais minucioso, né? Você tem que controlar a frequência cardíaca, a pressão arterial. E o pai do Felipe ajuda muita gente porque ele é farmacêutico. Então, isso que eu cobro muito dos alunos, ter consciência do que você está fazendo. O profissional te ajuda muito, mas o feedback o aluno precisa te dar. Então, ele passou por uma cirurgia, se reabilitou, agora tem que passar por outra cirurgia e está fazendo a reabilitação super coordenadinho. Sob supervisão mais do Felipe, né? Por ser pai, ele fica mais em cima. E em relação a essas populações especiais, você tem algum caso que você possa nos contar que tenha marcado, né? Eu tenho um aluno que ele tem diabetes e ele era muito magrinho. E ele sempre quis ter hipertrofia. Com quantos anos? Ele tem 19 anos. Desenvolveu a diabetes, se não me engano, aos 16. E aos 19 anos ele me procurou, ele era bem magrinho, bem esguio, alto, e falou, eu queria começar a treinar, eu sou muito magro, eu queria melhorar minha autoestima, eu queria ter hipertrofia muscular. Hipertrofia muscular seria o ganho de massa muscular. E eu falei, não tem problema, vamos trabalhar juntos, que através da atividade física você melhora a sua diabetes, você controla melhor a sua glicemia. E ele está comigo já há 8 meses, ele teve grandes resultados já. Nós vamos estar mostrando essa diferenciação mês a mês. Sim. Desse seu aluno e mostrando que realmente, né, é um exercício específico, controladíssimo e que dá resultado. Sim, com Isso certeza. É muito legal, muito legal. Eu falo para meus alunos que eu ensino o caminho, mas quem vai percorrer são eles. Eu estou ali do lado. Mas eles têm que percorrer junto comigo. Lógico, senão também ir lá para jogar muito fácil, dinheiro, né? É muito fácil, né? Muito dedicação fácil. sempre. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho no Bourbon. Aliás, foi o seu primeiro trabalho na área. Fale um pouquinho sobre esse trabalho, como você ingressou. Eu já trabalhava, durante a minha formação acadêmica, eu trabalhava com meu pai aqui na empresa dele. Que é de material de construção. E não poderia cometer o mesmo erro. A administração eu acabei largando por não utilizar tantas as ferramentas que eu estava aprendendo. E eu já estava para me formar na licenciatura, querendo emendar já estava pensando em fazer o bacharel. Eu falei, não, eu preciso entrar no mercado de trabalho. E eu tive a oportunidade que um amigo me indicou para fazer um teste no Bourbon. E no Resort Bourbon ali na Fernão Dias. E eu falei, não, eu topo, eu acho que é uma oportunidade legal, acho que é isso que eu quero, vou fazer esse teste. E eu entrei nesse teste, fiz um processo seletivo, e a princípio eu entrei para trabalhar de freelance na área esportiva do hotel, que seria arco e flecha, escalada, arborismo, esportes coletivos, futebol, vôlei. E comecei a trabalhar de freelance, os fins de semana, os feriados. Eles chamavam você quando precisavam ou você ia sempre? De início, os 3 primeiros meses eu era um freelance. Eu trabalhava com meu pai, aos fins de semana eu pegava uma folguinha e ia trabalhar no hotel. E eu fui desenvolvendo um trabalho legal, eu acho. E surgiu uma vaga dentro do fitness, departamento fitness do hotel. E por eu já ter
eu treino musculação desde os 17 anos de idade. Eu ingressei no hotel aos 25 e eu tinha... A prática leva você a ter grandes experiências, né? E aí, quando teve essa vaga, eu realizei a entrevista e fui efetivado. E aí foi onde eu comecei a trabalhar diretamente com a musculação, parte fitness, né? Treinamento funcional, mat pilates. Dentro da empresa eu aprendi muita coisa, desenvolvi bastante curso. Foi uma empresa que me ensinou muito o lado social, de se conversar com as pessoas, ser cortês com quem você está lidando. E conhecimento científico também, eu realizei grandes cursos quando trabalhei lá. Que cursos são esses? Eu trabalhei no Bourbon durante 3 anos e meio. Eu fiz desde cursos na minha área de mat pilates, treinamento funcional, aperfeiçoamento em musculação, não deixando de ser da minha área arco e flecha, sobrevivência na selva. Arco e flecha você fez pela Associação Brasileira, né? Fiz, o hotel contratou o treinador da seleção olímpica e usa o nome da Federação Brasileira de Arco e Flecha. E dentro do hotel você não pode ser só aquele cara que fica só na academia. Eu não podia ser só o coordenador de fitness do hotel. Eu tinha que me mostrar uma pessoa mais proativa, que participasse de outras coisas. Tanto que no Hotel Bourbon, até palhaço eu fui. Foi lá onde eu iniciei. Mas não vai contar? Não, ainda não. Não. Segredo, por enquanto. Então. E você ficou por quanto tempo lá? No Hotel Bourbon eu fiquei durante 3 anos e meio. E eu... Exclusivo? Exclusivo. Você não trabalhava mais com o pai? Não. Não. Aí eu me desprendi, bati asinha, né? Deixei meu pai na mão. Você tinha quantos anos? Hoje eu tô com 28, eu devia ter uns 24 anos, 23 para 24 anos. E comecei a trabalhar na área, foi bom para criar independência de vez mesmo, né? Porque se trabalhar com o pai sempre tem, às vezes acha que tem alguma regalia, às vezes não tem. Às vezes por você achar que tem, acaba criando algum mal-estar. Então eu falei, eu preciso trabalhar na área que eu estou estudando, que eu escolhi. Então, durante esses 3 anos e meio foi de grande valia mesmo para minha formação. Foi o alicerce, eu digo. E me diga uma coisa, você em 2012, você alçou novos voos. Alcei novos voos. Você foi chamado. Na verdade, por essa indisponibilidade da minha pós-graduação, eu iniciei a pós-graduação dentro do hotel, mas aí começou a criar alguns problemas, porque a minha pós-graduação era aos fins de semana. E o hotel funciona no fim de semana. E aí eu saí de férias e durante as férias eu comecei a matutar. Falei, eu preciso mudar de emprego, eu preciso fazer uma coisa mais direcionada no que eu quero, estou fazendo a pós-graduação. E aí comecei a procurar algumas oportunidades aqui em Bragança, surgiu a oportunidade na F7 Fitness. Aí eu comuniquei o pessoal do Bourbon, que eu tinha arrumado outra oportunidade. De início a gente até chegou a conversar para ver se eu ia continuar lá. Mas aí eu vi que era uma oportunidade legal para mim, a empresa é muito boa que eu estou hoje e... A partir de 2012 eu falei, eu vou continuar a pós-graduação, não vou criar mal-estar, eu vou sair do hotel numa boa e vou procurar outros voos. E aí eu iniciei o trabalho especificamente com musculação, agora único exclusivo com musculação. Você trabalha exclusivamente lá com eles nessa parte de musculação, ginástica, ginástica, treinamento funcional. O que é treinamento funcional? Treinamento funcional não deixa de ser uma atividade física, é uma modalidade de exercício físico que a gente trabalha diversos grupos musculares, por exemplo. A gente não vai chegar numa mesa de supino, deitar e fazer o próprio exercício supino para isolar a musculatura. A gente trabalha diversos grupos musculares. Enquanto eu trabalho as costas, eu posso trabalhar as pernas. Então eu faço o agachamento com uma puxada. E o exercício funcional, a gente fala que ele é funcional porque ele funciona para o dia a dia, para o cotidiano daquela pessoa, daquele indivíduo. Por exemplo, se eu tenho um aluno que é lutador de MMA, eu vou desenvolver um treino que seja funcional ao que ele vai realizar dentro do ringue. O que ele vai usar, o que ele precisa. Você tem surfistas também como alunos? Tenho 2 alunos que são surfistas. É o que acontece justamente, ele trabalha um pouco mais de propriocepção, trabalha um pouco mais de equilíbrio, muito trabalho de core, que é a musculatura do abdômen, lombar, da região pélvica, que é o que eles utilizam, equilíbrio dentro da prancha, capacidade cardiorrespiratória, porque precisa ter um fôlego legal para passar a maré. É bem legal. Eu falo que, através desses cursos, essas metodologias que eu aprendi, eu crio a minha metodologia, sem deixar de englobar o mat pilates, sem deixar de englobar um yoga, o treinamento funcional, a musculação. Eu agrego todos esses conhecimentos para formar o meu método de trabalho. E quando você diz em mat pilates, eu conheço pilates. O que é mat pilates? Mat pilates é bem parecido, só que você utiliza... mat pilates a gente fala que é pilates de solo. A gente utiliza normalmente só o peso corporal.
a gente acaba utilizando alguma coisa para você incrementar o treino, não ficar uma coisa muito monótona. Você utiliza aquelas bolas, futebol, aquela bola inflável grandona, aquelas terabands, que são aquelas bandas elásticas. E é um método de exercício bem gratificante, bem gostoso. É um exercício com mais concentração, não tem tantas repetições como tem na musculação, mas é interessante porque se você pega um aluno que fala não gosta de musculação, então vamos trabalhar com a sua forma, vamos fazer um circuito de ginástica e vamos fazer um pouquinho de pilates. Então nessa você vai dosando um pouquinho para alcançar o objetivo do seu aluno. E me diga uma coisa, assim como você tem alunos que são surfistas, alunos que fazem o MMA, Sim. existe outro esporte que necessite de um aprimoramento físico diferenciado? Eu acho que todo atleta, seja ele profissional ou seja ele amador, ele precisa de um acompanhamento, uma base para praticar a atividade que ele realiza. Por exemplo, um corredor, ele tem muito desgaste, ele precisa ter um fortalecimento, ele precisa perceber se está tendo um desgaste no joelho, se ele está com alguma lesãozinha no joelho, procurar desenvolver um treino, por isso que a gente fala que o treinamento funcional é uma coisa que está em evidência. Preservação, inclusive, física. Física, né? de articulação, preservação de musculatura, saber dosar a intensidade do treinamento dele. Não adianta a pessoa falar, eu quero correr, vai sair correndo 5 dias da semana no lago, querer dar 3, 4 voltas no lago. Não, você tem que fazer uma periodização. Você tem que perceber que a pessoa está com uma aptidão física que pode ser melhorada, mas isso tem que ser, são degraus. Você vai um degrau por vez. Até você ver que a pessoa está com um rendimento legal, que já está num nível alto. E com atleta de MMA, com surfistas e até... Hoje as pessoas não se resumem em uma atividade física, né? Eu tenho alunas que elas correm, praticam spinning, aí fazem a musculação comigo. Eu desenvolvo um treino que vai auxiliar elas aonde? Nas outras atividades que elas praticam, que seria a corrida, que seria o spinning. Tem aluna minha que anda de patins. Então você acaba desenvolvendo um treinamento que favoreça a evolução dela nas outras atividades. Às vezes até mesmo no dia a dia, no cotidiano. Mas você só tem jovenzinhos? Não. Ah, bom, tá Não. falando tudo aí, surfista, MMA e tal, mas... Não, eu trabalho com... Tenho alunos que são idosos também. E adolescentes, idosos... O meu carro-chefe hoje, se eu for ver o perfil dos meus alunos, são mulheres de 25 a 40 anos e jovens, homens de 25 a 40 anos também. Só tem um idoso que é 50 e poucos aninhos, assim. Idoso, 60, gente, quase 60 anos. idoso. Eu que sou de 48, sou o quê, né? Múmia. Jovem. Gostoso, mas não é idoso não, viu? Melhor idade. Não, hoje em dia não existe mais Somos isso. jovens. Hoje em dia existe, sabe o quê? A vontade de viver gostoso, de qualidade de vida, Sim. dá uma diferenciada, né, no estilo de cada um. Ontem nós tivemos, eu vou só dar uma floreada no nosso assunto para contar que exatamente nós estávamos falando disso ontem. Eu tenho um grupo de mulheres, que é o Círculo de Mulheres, nós somos em 11 mulheres, e chama-se Confraria do Quinto Olho. E é uma confraria de mulheres super bem vividas, super bem, como é que eu vou dizer, postadas, né? Com o pé no chão, com a cabeça gostosa, com vontade de fazer alguma coisa diferente, ligado muito à espiritualidade, física quântica, meditação, trabalho com reiki, enfim. Um grupo muito especial. E ontem foi o nosso jantar. Que eu quero deixar um beijo grande a todo esse grupo, essas mulheres maravilhosas que eu amo tanto. E a gente estava falando isso. Eu acho que eu sou não sou a mais velha, mas a gente tem essa idade gostosa de experiências, né? Que essas experiências nos trouxeram até aqui. E cada uma de nós tem a sua vida e a gente se reúne. Ontem foi a despedida de 2013. E a gente estava exatamente falando isso, tomando um chopinho. Ai, que delícia. Um chopinho escuro, gostosinho, jogando conversa fora, rindo muito. A gente falou exatamente isso. A gente fala de terceira idade na educação. A Organização Mundial de Saúde fala em torno de 60 anos entrando na terceira idade. Mas nós profissionais de educação física, eu costumo ver que a terceira idade você não entra aos 60. Você vai entrar na terceira idade a partir do momento que você deixar de praticar atividade física. Ou a gente
desistir de viver. Sim, não é? com Aí é isso que eu certeza. ia chegar. Se você é uma pessoa ativa, você faz o que você fazia antes, você não tem por que você dizer que você já está na terceira idade. Exatamente, não tem idade. Até porque não tem como você mencionar a partir de quantos anos você entrou na primeira idade, segunda idade, terceira idade. A primeira idade acho que foi antes do útero da mãe, não é? Pode ser. Então é por aí, pode ser, tudo pode ser. E a gente está continuando aqui, sonhando um pouquinho e falando das coisas boas da vida. E eu queria perguntar para o Guilherme, enquanto personal trainer, você já falou do perfil, né? Do perfil dos seus alunos. Agora eu queria saber do perfil feminino e da diferenciação entre esse perfil feminino e masculino. É muito diferente? É bem diferente, é bem diferente. Hoje a gente tem que tomar um certo cuidado, é bom e é ruim. Hoje em dia a gente tem as redes sociais. Se você vê, é muita informação que você adquire. É bom porque todo mundo busca qualidade de vida, mas é ruim pelo fato, às vezes, de você não saber de onde vem essa informação, a fonte de onde vem essa informação. Do Google. E esse é o problema, às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. Então você pega, e hoje tem o lance de tomar cuidado para não criar os estereótipos. Porque hoje em dia você pega, eu não acompanho, sou sincero, mas eu sei quem são. Você pega diversos blogs de meninas que postam N coisas, barriga negativa, quer ter o braço mais fino. São objetivos plausíveis? São. Se você tem um objetivo e você quer alcançar, você consegue, mas a gente fala que a gente tem muito o lance do biotipo. O perfil das mulheres hoje, a grande maioria busca emagrecimento. Só que às vezes o importante é o aluno confiar no trabalho do professor. Diariamente eu recebo informação, alguma aluna que fala assim, eu vou iniciar o programa de treinamento, mas eu não faço o braço, não treino o braço. Aí você fala, por que você não treina o braço? Não, porque eu ganho massa muito rápido. A vontade que eu tenho é de chamar alguém que está querendo ganhar massa, um homem, e falar, explica para ele como que você faz para ganhar massa tão rápido assim. Não é assim. Você tem que saber que o profissional está ali para fazer um trabalho simétrico. Seus braços, suas costas fazem parte de suas pernas. Fazem parte do seu todo, né? Do seu todo. E as mulheres hoje, o que elas buscam principalmente agora que está chegando o verão, é o emagrecimento. Minhas alunas estão bem dedicadas, todas acho que estão alcançando os objetivos. E os homens variam um pouco. O homem busca muito mais o ganho de massa muscular, né? O homem, quando ele é mais esguio, ele quer ter um pouco mais de porte físico. Exatamente. Mas como também tem aqueles alunos que querem emagrecer, aquele cara que casou, quer voltar à atividade física. Então, o perfil varia muito, né, de cada aluno. Agora, quer saber o que eu acho? Quero. Vocês também querem saber o que eu acho? Eu acho que o nosso tempo do segundo bloco acabou. Até já. Voltem aqui, hein? Mal deu tempo de tomar um cafezinho, né? Ou um suquinho. Mas a gente volta mesmo rápido e gostoso, porque o papo está muito gostoso. Vamos lá, Guilherme, a gente estava falando sobre você como personal, do perfil feminino e masculino, isso tudo você já nos explicou. Por exemplo, existe uma idade limite para se começar ou para se terminar uma atividade física? Não, eu prezo no meu trabalho segurança. Existe muito conflito dentro da educação física. Esse cara está fazendo um treino errado. Não é errado. Se o treino é seguro, você não sabe a metodologia que o professor está utilizando. Com crianças, é claro que você nunca vai colocar uma criança para ter alta performance. Mas a partir do momento que a criança inicia uma atividade física, você vai preparar, você vai fazer a base, formação motora dela, cognitiva, para que se ela quiser ser um atleta na adolescência ou na juventude, o alicerce está ali construído. E nessa fase infantil, 7 a 12 anos, você criando essa base legal de lateralidade, de coordenação motora, lado cognitivo, você está criando um possível atleta que seja ou não. Mas é comum um adulto uma mais criança ativo. ter uma atividade física? Existe isso? Hoje em dia é um problema que eu vejo Fora do colégio, né? Fora do colégio. Às vezes a gente até tem alguns alunos
Aluno de personal eu não tenho, mas na academia tem alguns alunos que são adolescentes. Às vezes, como jogam tênis ou nadam, né? Participam sim, de campeonatos. e é importante, aí a gente entra aquele assunto do treinamento funcional. Pô, se esse menino já treina tênis, por que eu não vou trabalhar um pouquinho mais as capacidades físicas que ele vai utilizar no tênis? Ou se aquele adolescente ali está um pouquinho gordinho, pode sofrer bullying na escola, por que a gente não vai ajudar ele a emagrecer, melhorar a autoestima dele? Isso eu acho que é muito importante. Nossa, isso é uma coisa muito legal de se fazer um programa inteiro, inclusive, né? Ah, interessante. Eu nunca ouvi falar em atividade física extracurricular para jovens. E olha, meus filhos, os meninos nadaram, né? Todos eles nadavam pequeninos. Hoje em dia, nas escolas, um problema que a gente vê na licenciatura é uma coisa que é muito discutida na educação física. Que a educação física, principalmente no colegial, ela é colocada de lado. Completamente. Por quê? Por causa da pessoa que vai buscar o vestibular. Só que a educação física tem o papel de formação, da pessoa desenvolver atividade física, não se tornar um adulto sedentário. A partir do momento que você tem um adolescente ativo, a possibilidade de você ter um adulto ativo é muito maior. E até diminuir o nível de estresse, porque dos 15 aos 17 anos o adolescente está ali para decidir praticamente o futuro dele. Eu ainda tive a opção de fazer 2 anos de administração e cair para educação física, mas às vezes a grande maioria não tem essa opção, acaba fazendo um curso de 4, 5 anos, sem saber se é isso que ela queria mesmo. E se realmente for ótimo, mas a pessoa precisa de o adolescente precisa de uma válvula de escape para desestressar um pouquinho, se relacionar, ter um lado social de um esporte coletivo, ou até mesmo de uma atividade que seja individual, como a musculação. O exercício físico traz N benefícios para o indivíduo. Liberação de hormônios, endorfina, dopamina, que são hormônios do bem-estar. Se eu posso realizar um treinamento, eu estou para conhecer alguém que não se sente bem. Dá duas voltas no lago e não vai se sentir bem. Pô, realizei, consegui dar 2 voltas no lago. É verdade. Então é importante, acho que desde a devida intensidade, com a devida proporção com a criança e com o adolescente principalmente. Já o idoso, que a gente estava falando de terceira idade, se a pessoa é ativa, só vai continuar trazendo benefícios. Através do exercício físico, uma pessoa que se diz já na terceira idade, você vai amenizar a possibilidade de quedas, fortalecimento muscular, controle de glicérides, controle de colesterol, hipertensão. Então a gente fala eu costumo falar para meus alunos que o exercício físico é o melhor método não farmacológico para você manter a saúde. Sem tomar remédio, você tem a saúde, você pode ser saudável. E quanto ao período de gestação? Durante o período de gestação, esse é um assunto que eu até gosto muito de tratar, porque o meu primeiro TCC foi exercício físico durante a gestação. Minha professora Elaine me deu uma grande força, ela estava gestante na época. E durante a gestação também, a gente tem que entender que a gestação não é uma patologia, a mulher não está doente durante a gestação. Mas tem algumas ressalvas, você não pode criar um atleta dentro do período gestacional, você não pode fazer com que seu aluno busque performance. Eu quero emagrecer durante a gestação, não. Durante a gestação a gente faz um trabalho mais direcionado, com certos cuidados, com algumas normas de segurança que vão trazer alguns benefícios para a mulher, como controle de peso, como controle do humor, diminuir as modificações gravídicas. Durante a gestação, a mulher tem diversas modificações gravídicas, desde fisiológicas como físicas. Muda o ponto de gravidade por causa da barriga que a gestante tem. É o tipo de atividade que eu costumo, no meu TCC, o que eu concluí foi que não é interessante a mulher iniciar um programa de atividade durante a gestação. Mas se antes dela estar gestante, ela já corria, já praticava uma musculação, ela pode continuar. Sem interrupção? Sem interrupção, mas com certas ressalvas. Não pode ter impacto, a intensidade mais baixa. Pode? Os 6 primeiros meses não é tão indicado, isso é meio controverso. Tem gente que fala que pode, tem gente que não fala que não pode, por causa da formação do feto. Mas o importante é ela ter consciência de que ela tem algumas limitações, mas que é bom para ela. Isso vai trazer diversos benefícios durante a gestação. E pós-gestação? O interessante é que durante a gestação, a gestante que está ingressada num programa de exercícios físicos, o pós-parto, a recuperação dela normalmente já é mais rápido. E o pós-parto tem 2 opções, né? O parto normal e o parto por cesárea. A cesariana, por ser uma intervenção cirúrgica, a recuperação é mais lenta. Então,
precisa da autorização do médico, o médico atestou, ela está apta à atividade física. Aí pode fazer um trabalho com algumas ressalvas, tomar cuidado com os pontos, a região da cicatriz. Já o parto normal não, a recuperação é muito mais rápida. Então a mulher se preocupa muito com esse lado de voltar a ter o peso ideal, aquele peso que ela tinha. Voltar a ter o corpo, Corpo né? que ela tinha. Lógico. Então se faz interessante. Cuidar bem do bebê, cuidar bem do corpo. Certinho, certinho. Porque o corpo é o nosso templo, né? Isso, justo. E você fala muito em quebrar paradigmas. Eu falo de quebrar paradigmas, a gente tem que otimizar sempre o que a gente está fazendo. Eu não gosto de me dedicar a uma coisa pela metade. Eu acho que a gente tem que se dedicar por inteiro. E quebrar paradigmas, às vezes, que eu digo cada profissional atuar na sua área. O médico, no meu TCC, eu tive grandes conflitos, que eu tive 3 questionários. Um questionário direcionado à gestante, um ao educador físico e um ao médico. E tinha uma pergunta que eu fiz de propósito para ter conflito. Era para ter conflito. Eu chegava para o médico e perguntava qual atividade física você recomenda para gestante. Aí muitos respondiam, hidroginástica, pilates. A grande maioria era hidroginástica. E qual que é o conflito nisso? Na nossa concepção que a gente vê, o médico está ali para testar, lógico que ele pode dar a opinião dele, é válido, mas o médico está ali para testar que essa pessoa está apta à atividade física. E sim o educador físico ver qual programa de atividade física vai ser mais interessante para essa mulher. Por exemplo, o médico fala que a mulher tem que fazer hidroginástica, e se a mulher tem medo de água? Como que você vai fazer ela treinar dentro de uma piscina? E o educador físico estudou... Estudou para isso. Dentro de cada sua área. Quebrar paradigmas que eu falo também, fisioterapeuta, ele está ali para reabilitar o atleta ou a pessoa, o indivíduo. Muitas vezes o que acontece comigo na academia o que você toma depois do treino? Eu falo, depois do treino eu tomo um banho, falo brincando. Às vezes querem saber que tipo de suplementação que você usa, eu prezo muito por não entrar na área do nutricionista, por exemplo. Se ele quiser bater um papo comigo informal, eu posso falar muito bem que tipo de suplementação que eu uso. Mas quem estudou para criar a dieta correta, qual o valor energético que essa dieta tem que ter para ele, qual tipo de suplementação ele vai ter, é um nutricionista. Ah, que legal. Então, acho que cada um na sua área, um trabalho multidisciplinar, a gente tem grandes resultados, a gente otimiza os resultados. Se você participar de um programa de atividade física, você vai ter resultado, mas se você participar de um programa de atividade física direcionado, orientado, e ainda tiver acompanhamento nutricional, você vai otimizar seus resultados. Parabéns, eu gostei muito de estar ouvindo tudo isso e concordo com você plenamente. Eu acho que quando a gente estuda, você tem todo o direito de continuar estudando e saber de vários assuntos. Mas se você se forma em determinada área, você é responsável, né? Sim. Pelas pessoas naquela determinada área. Concordo. Agora eu estou vendo na sua camiseta, Guilherme Teixeira, o que é esse TR2? Assessoria esportiva. Assessoria esportiva. O que isso quer dizer e o que é isso? TR2 Assessoria Esportiva é uma empresa de assessoria esportiva que eu abri junto com um grande amigo meu, Rodolfo Paes. E a gente trabalha diversas vertentes, né? O trabalho inicial, a gente começou com alguns condomínios em Atibaia, que a gente implementava programas de atividade física lá, desde para crianças quanto para idoso. Em condomínios? Em condomínios, em clubes, em hotéis. Depende o público que quiser contratar a gente. Cabe até em hospitais? Cabe até em hospitais. Dependendo do que precisar, por que não? Uma aula de ginástica laboral, 100% em viável. Faculdades que não tem educação física? Sim, nossa, claro. Fantástico. Muito bom. E o primeiro trabalho que a gente fez foi uma clínica de futebol para crianças e para os adultos a gente iniciou com um grupo de caminhada, porque tinha espaço dentro do condomínio e a gente viu que isso era uma coisa viável. E a gente trabalha de diversas formas, às vezes a gente quer contratar... durante o fim de semana, quer fazer um dia das crianças, por exemplo, um dia recreativo. A gente vai com uma equipe formada e desenvolve diversas atividades recreativas. Esse meu amigo trabalhou junto comigo no Bourbon, então ele também tem conhecimento em recreação e em atividade, ele também é personal trainer, então ele também tem conhecimento em atividade física. Então a gente tenta gerar um programa organizar o dia por exemplo, de um condomínio, as férias escolares. Isso é específico, mas, isso seria mais específico. Isso pode também ser diário, mensal, Sim, semanal, claro, né? semanal. Tudo depende do que o cliente procura.
Entendi. Se ele quer ter, por exemplo, as terças e quintas, ele precisa de uma atividade para as crianças para dispersar um pouco, não ficar todo mundo bagunçando. Por exemplo, a gente tinha um problema num condomínio que as crianças brincavam no estacionamento. Então, o que a gente solucionou o problema da seguinte forma: eles tinham uma quadra pequena e tinham um parque. Então, a gente colocou 2 monitores, dividimos os grupos por faixa etária e desenvolvia atividades ali. Foi durante o período de férias, foi muito bom. A gente não acabou não renovando, mas é porque o problema que eles tinham era durante as férias escolares, que as crianças ficavam ociosas e aí não tinham o que fazer. Ficava o quê? Ficava brincando de esconde-esconde, polícia e ladrão dentro do condomínio, dentro do estacionamento do condomínio. E é muito legal você estar falando isso, porque Bragança, toda a região, até Campinas, Jundiaí, Itatiba, Atibaia, quantos condomínios estão nascendo Tem bastante ascensão. todo mês? É assim, e não existe, não sei se não existe mesmo, mas eu não tenho visto, né? Tem alguns, eu sei que tem, mas Eu acho que ainda não expandiu. é um grupo, né, uma assessoria esportiva que possa ser contratada para as mulheres, para os homens, direcionada para os esportes, né? Sim, a gente faz trabalho de treinamento à distância também, é um trabalho um pouco mais delicado, porque você tem que conhecer muito bem o indivíduo que vai realizar essa atividade. Então a gente monta um treinamento específico para a pessoa, faz a aula prática dos treinos que a gente está montando, a pessoa realiza durante um certo período, depois ela é reavaliada e depois a gente faz mais um programa de exercício, acaba durando cerca de 2 meses. É um treinamento à distância que a gente fala, né? Sem tanto ter a supervisão do personal trainer, mas é por isso que a gente fala que a gente tem que conhecer o perfil dessa pessoa, saber como ela treina para treinar em segurança. E outra coisa muito boa da gente estar falando é que agora nós estamos chegando no final do ano de novo, né? Mais É uma uma coisa vez, incrível, dezembro de novo está aí batendo a porta, e que é um período de férias. E para quem trabalha, para os pais que trabalham e não podem sair, né, de férias, pelo menos os 2, os filhos acabam ficando aborrecidos também e aborrecendo, porque Fica ocioso, né? Não tem ocioso, tempo livre. Então, tudo bem, vai no shopping, vai no circo, vai no cinema, vai sei lá onde, mas é preciso a gente estar assim, bem acordado, principalmente o pessoal que mora em condomínios, em edifícios, em bairros fechados, né? E que tenham crianças e jovens ociosos. Eu acho que é um alerta para que a gente se preocupe com essa parte de lazer, né? De físico mesmo, porque não é só uma leitura, um filme, ou ficar em frente ao computador. É preciso que a gente exercite, nem que seja uma caminhada. Então está aí uma opção, né? A TR2 está aí e com ideias novas, né? Com uma forma, né? De dar uma tranquilizada nessa infância e nessa juventude chegando em férias, né? E qual é o maior objetivo da TR2, Gui? A gente tem por objetivo tanto quanto fazer com que as crianças desenvolvam esse lado. A gente fala que criança que pratica atividade física é um adolescente que pratica atividade física, é um adulto que pratica atividade física. E o objetivo da gente é agregar, dentro de um condomínio, dentro de um clube, agregar valor. A gente vai poder, por exemplo, fazer clínica de futebol para os meninos, clínica de vôlei para as meninas, e para as mães a gente pode fazer uma aula de ginástica. Então a gente utiliza a área comum do condomínio, fica mais prático. Muita gente fala, eu não vou para academia porque eu não tenho tempo, a academia é longe, eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Né? Então já está ali próximo, né? Tá bem centralizado. Enquanto o menino está na aula de futebol, a mãe pode estar fazendo uma aula de ginástica. Então nosso objetivo é esse mesmo, agregar valor ao condomínio, ao nosso trabalho e tornar essa prática de atividade física prática de verdade. Com qualidade, com qualidade de vida, né? Buscar o bem-estar. E quanto a ser personal, que sonho você tem ainda, ou se não existe mais sonhos, qual o objetivo maior, porque eu sei que é o seu carro-chefe. Né? É, meu carro-chefe, o personal trainer é o meu trabalho carro-chefe. Eu penso hoje, de início eu não pensava, mas eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, como meu pai já vem de uma família que tem um negócio próprio, em futuro breve eu penso em ter o meu próprio negócio voltado à qualidade de vida e bem-estar, um estúdio ou até mesmo uma academia. Qual a diferença, estúdio, academia? O estúdio normalmente é um espaço mais aconchegante, mais centrado, que você vai trabalhar com uma quantidade menor de pessoas. Na academia não, você atende um público em geral. Você vai ter, por exemplo, num estúdio você vai ter um espaço menor, com os aparelhos mais específicos, mas você vai atender de 3 a 4 pessoas no mesmo horário.
Já na academia não, você pode chegar na academia, pegar um horário de pico e ter 50 alunos dentro da academia. Então são coisas que eu ainda penso para tomar a decisão certa mais para frente. Não optei ainda por um estúdio ou por uma academia, mas estou a caminho. E alunos do personal trainer, você trabalha para essa empresa de fitness? Sim. E você tem um número X de alunos. Você tem outros alunos fora desse Dentro local? da empresa da F7 Fitness que eu trabalho, a academia que eu trabalho, eu sou professor de musculação no período da tarde. E no período da manhã e no período noturno eu tenho meus alunos de personal. E eu gostaria que esse bloco vai encerrar uma fase da sua vida, porque nós vamos entrar para mim, a fase principal, a mais gostosa, que mexeu mais comigo. Eu gostaria que você aqui falasse um pouquinho para os jovens, mesmo para as crianças, porque mulheres, adultos, a gente já sabe que é bom, que faz bem, mas para aqueles adolescentes ou crianças que estão escutando o nosso programa, o que uma atividade física, independente de fazer a faculdade ou não, o que uma atividade física constante pode trazer de benefício para a vida? Aqui, dessa mensagem que eu acho super importante. Eu acho que a criança tem que se divertir. A criança precisa do lúdico, precisa do lado cognitivo, precisa desenvolver o lado motor dela. Através da atividade física, a criança vai se socializar melhor, aprende a respeitar o próximo, combate diversos problemas que ela pode ter à frente, alguma obesidade. O adolescente eu acho que é interessantíssimo trabalhar o lado social, porque aí é aquele lado que começa... Criança tem aquele lado do bullying, que é aquele bullying escondido, mas adolescente, hoje eu acompanho, os meus irmãos são mais novos, eu acho que a gente deixa meio que de lado o lado afetivo, e através da atividade física você trabalha o lado social, o lado coletivo, a respeito ao próximo. Eu acho que isso é muito importante, a gente não deixar de lado esse lado de respeitar a pessoa que está do seu lado, de conhecer melhor ela. Acho que a atividade física, esporte coletivo é bem importante para isso. E mesmo porque para a mente também, né, Gui? Quando você trabalha o físico, você aprende a se respeitar. Mente sã, corpo são. Olha lá, é isso aí, é muito legal. E nós vamos terminando esse bloco aqui, porque nós vamos entrar numa outra fase, num outro sonho, que também merece ser relatado e que faz toda uma diferença de vida, toda uma diferença de caminhar, e é uma história a ser contada, né? Era uma vez, mas a gente volta já já. Voltamos no último bloco de hoje, nesse dia 29, né, de novembro. Na semana que vem estaremos já em dezembro, muito próximos do Natal, que loucura. Mas vamos terminar aqui nossa conversa com esse nosso querido convidado, que é o Guilherme Teixeira. Ele que é ligadíssimo no físico, que ao mesmo tempo remete ao nosso ser total, mas nós vamos perguntar agora para ele como foi realizar o grande sonho da vida dele, que era o de ser palhaço. Que delícia isso, mas a gente vai perguntar direto para ele, porque ele que vai contar. Como foi assim, né? Só aquele livro, aos 7 anos, te levou a ser palhaço? Não, na verdade eu ganhei o livro, mas dos meus 7 anos até os 20 e pouquinho, tinha interesse em ser palhaço, mas eu nunca pude ter oportunidade, até o interesse de ir atrás, né? Era um sonho que estava ali guardadinho. E eu trabalhava no Hotel Bourbon e tinha uma trupe de palhaços, a trupe Bananas, e um dos membros acabou se desligando da empresa. E eu tinha um grande amigo meu lá, o Rafael Pequeno, que é um dos palhaços da trupe, e já conhecia essa de um bate-papo descontraído. Eu conversei com ele, falei que tinha ganhado esse livro, que eu tinha interesse em ser palhaço. E aí surgiu a oportunidade, tinha um show para fazer, faltava um palhaço. Ele falou, se você se preparar, você dá conta. Vamos que a gente pratica junto, vamos fazer ser legal esse show. Isso foi quando? Isso foi em 2013, foi 2009. E quantos anos? 2010. Devia ter uns 24 anos, 23 para 24 anos mais ou menos.
E ele falou, vamos tentar, mas precisa pôr um nome no seu palhaço, tem que fazer tudo, fantasia, não sei o que. A fantasia que eu tenho hoje eu ganhei dele, meu primeiro nariz eu ganhei dele também, são coisas que eu tenho na minha caixinha de Pandora lá, meu primeiro nariz de palhaço, minha fantasia. E como é seu nome? Palhaço Tonelada. Tonelada? Tonelada. Tá aí, né? Esses músculos todos é uma tonelada. E como é o nome dos outros? O Rafael Pequeno é o Espiga, a Vanessa é a Groselha. É a Vanessinha daqui? É a Vanessinha, foi garota linda, perfil. Linda, linda. E o Pitanga, é o Renato, ele é o Palhaço Torresmo. Somos em 4 agora. Tem os integrantes, mas tem também um pessoal que de vez em quando é chamado. Sim, né? tem outras pessoas da trupe que são colaboradores, né? São alguns atores que algumas peças precisam ter mais de 4 integrantes. E aí a gente tem algumas pessoas que trabalham junto com a gente, fazem parte da trupe, mas o show de palhaço somos nós 4. E como é esse show de palhaços? O que vocês têm além de vocês, palhaços? Bom, a Trupe Bananas a gente trabalha com 3 espetáculos hoje. A gente tem o espetáculo Zoando na Floresta. Que é para infanto-juvenil. Infanto-juvenil. O Los Truqueiros, que é o show de palhaço. E a gente tem o espetáculo Sorrisos, que é para o público adulto. Ah, é? A gente trabalha com diversas esquetes, mas a gente gosta de trabalhar com um humor um pouco mais direcionado para o adulto. Em todas essas 3 peças, vocês usam o mesmo vestuário? Não, não. Ah, não? Cada peça é específica. O Zoando na Floresta ele é uma peça voltada para o público infantil juvenil, que se passa na floresta. São alguns animais que se perderam. É o cachorro, a gata e o burro, que se perdem na floresta e tem que escapar de um caçador. O Los Truqueiros é o show de palhaço, então somos todos fantasiados de palhaço. E os Sorrisos são personagens, então cada um tem o seu papel, tem o seu figurino. E aí deve ter uns 5 figurinos no Sorrisos. E vocês, eu sei que vocês já se apresentaram em Bragança, Atibaia, Mogi das Cruzes, São Paulo. Em Lins, bastante lugar. Esse ano a gente deu uma deslanchada com a trupe, né? O pessoal, a gente começou a se dedicar, principalmente eles começaram a se dedicar única e exclusivamente na trupe, né? Então a gente se apresentou no Maio Cultural aqui em Bragança. Esse ano? Esse ano. Aqui em Bragança a gente apresentou acho que 3 vezes esse ano, em Atibaia apresentamos 3 vezes. A gente tem bastante vínculo com hotéis, né, resorts que contratam nossos shows e a gente vai, apresenta e volta. Tem sido bem legal esse lado. E vocês cobram, lógico, Sim. né? E além desse valor em dinheiro, vocês necessitam de uma infraestrutura necessária. Sim. Às vezes a gente precisa de apoio cultural, às vezes patrocínio. Hoje, as pessoas têm que ver que as empresas hoje têm como participar do patrocínio e ter esse dinheiro de volta através de leis de isenção de impostos. Isso é muito interessante. Mas esse lance de infraestrutura, a gente consegue se virar bem. Já apresentou em escolas aqui em Bragança que não tinham palco, mas a gente tem um fundo de palco, tem a caixa de som, temos o notebook, a gente precisa das fantasias, a gente mesmo leva, então vai tudo da gente conversar, ver o que tem e o que precisa. O que tem e o que é preciso para fazer. Essa escola que a gente apresentou em 3 escolas durante a Semana das Crianças, foi muito gratificante, muito divertido ver aquele sorrisinho, aquele olhinho brilhando lá, não tem preço que paga. Que é um sonho, né? Sim. Um sonho ali. Sim, você olha lá no público, você pode ver que tem alguém que tem um sonho parecido com o seu ou não, mas às vezes, em alguns casos, nunca viu uma fantasia, nunca vivenciou uma fantasia dessa. Um circo, né? Um circo, um Porque palhaço. o seu sonho de pequenininho também era ter um circo, né, Sim, Guilherme? eu brigava com todo mundo, eu falava que quando eu ficava bravo não ia mais no meu circo. Ah, belezinha. E o que tem a ver o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, com a história de palhaço de vocês? Uma das empresas que trabalham junto com a gente é a empresa 9 Volts. Eles fazem a parte de sonoplastia da gente, eles trabalham diretamente para os estúdios Maurício de Souza. Então isso agregou muito valor, muita qualidade ao nosso espetáculo. E eles fazem a parte sonora do show, do desenho, dos desenhos do estúdio Maurício de Souza e fazem as vozes, né, dos personagens. Então é uma parceria muito forte que a gente tem com eles, que foi muito bom, agregou muito valor ao nosso trabalho. E eu sei que vocês já se apresentaram também. Eu gosto de falar sobre isso, porque vocês não fazem somente esses shows que são cobrados. Vocês fazem shows beneficentes.
como, por exemplo, no Teatro Paiol, em São Paulo. Sim. Que vocês ali receberam quem? Recebemos, a gente fez 3 apresentações, foram privadas, né? E a partir da terceira a gente abriu ao público de alguns orfanatos, a Casa Rô, em São Paulo. Teve algumas instituições de caridade. Na verdade, a gente queria casa cheia sempre. A gente via que tinha um espaço que jogavam para esse espaço. Vamos atrás de algum. Então a gente tem muito contato, tem muita professora que são contatos da gente, que trabalha às vezes em alguma instituição. E a gente ia dialogando, ó, nesse fim de semana a gente vai ter 200 lugares disponíveis. Vocês têm as crianças para levar? Então foi legal, a criançada da ACD foi também. Então foi um trabalho que foi muito gratificante, porque a gente via crianças que nunca tiveram contato nenhum com esse lado lúdico, o lado de fantasia. E essa tem muito adulto também que não teve essa oportunidade. Lado lúdico lá atrás. Tanto é que tem adulto que vira criança no espetáculo durante a apresentação, né? E foi muito gratificante pra gente esse período, que acrescentou muito pra gente, né? Deu um gás muito grande pra gente, consolidou a gente, deixou a gente muito mais unido até. Um trabalho muito bonito. Gratificante demais, não tem preço que pague. E o que é a ONG Sonhar Acordado e o Dia do Sonho? A ONG Sonhando Acordado, eles chamaram a gente, na verdade, né? A gente participou desse dia, que essa ONG, eles participam com crianças, eles falam que é realizar o dia de sonho da criança. Então eles pegam um dia e desenvolvem praticamente um parque dentro do espaço. A gente foi no Parque da UV, em Campinas, com alimentação, com espetáculos, e a gente foi convidado para participar com o espetáculo Los Troqueiros. E esse dia do sonho, eram 2.500 voluntários que escolhiam... Voluntários, graciosamente. Graciosamente. São 2.500 voluntários que cuidam de 2.500 crianças. Acho que naquele dia deve ter passado, porque eu vi alguns adultos com mais de uma criança. E esse adulto fica responsável por fazer viável, tornar realidade o sonho dessa criança, que é passar o dia com alguém. E de que forma passar o dia? Nesse dia tinha diversas atividades recreativas. Nesse espaço? Nesse espaço, era um parque enorme, eram 5.000 pessoas praticamente, mais os colaboradores. E nesse dia você participava de brincadeiras, a gente participou da parte artística, teve um horário que tinha os shows, a gente participou com o show Los Troqueiros. Fizemos nossa colaboração lá em Campinas, foi bem gostoso, porque você sente muita energia das crianças e dos voluntários, porque você vê que é só quem estava ali para sentir, saber explicar como que a gente se sente, porque é todo mundo doando um pouquinho de si. Ninguém está doando dinheiro, muito, ninguém está doando nenhum material específico. A gente está doando o que é nosso mesmo, a nossa vontade, o nosso desejo de estar ali, fazer um diferencial. Conhecer, na hora da despedida é uma tristeza só, porque você provavelmente talvez não encontre mais aquela criança, né? E ele nunca mais encontre. Vocês foram caracterizados de Fomos caracterizados, né? A gente vai direto para o palco, faz a maquiagem, apresenta o espetáculo, depois a gente acaba descaracterizando e a gente passou umas 2, 3 horinhas, porque a gente não era os voluntários, né? A gente não tinha criança pra gente passar. Mas o show foi válido demais, foi muito gostoso. E esse show acontece anualmente, semestralmente? Se eu não me engano, 2 vezes por ano. Semestralmente, essa ONG Sonhar Acordado, eles realizam esse dia de sonho com as crianças. Existem outras ONGs parecidas assim? Olha, eu acho que essa foi a que a gente tem maior conhecimento, porque foi a primeira que entrou em contato com a gente, mas tem algumas ONGs que devem fazer parte desse lado de trabalhar com crianças de dia de sonho. Esse é bem específico, né, dessa Sonhar Acordado. É uma ONG bem conhecida, na região de Campinas. Você já imaginou em ter o seu circo? Quando eu digo isso, é assim, ter aquela tenda, utilizar todo esse potencial seu como educador físico, em malabarismo, trapézio, essas coisas, nem sei, né? A gente fica jogando. Mas eu fico imaginando quando ele dizia que queria ter o circo. Desperta a sementinha, planta a sementinha, por que não? Em você ter um circo, lógico, com a sua trupe. Sim, uma escola de circo para ajudar. Uma escola de circo para ajudar as comunidades carentes. Quando você fala, válido. Nossa, eu fico sonhando acordada, né? Você sabe que essa noite eu falei, não posso esquecer de falar para o Gui isso. É uma ideia, uma das ideias, né?
porque a gente está aqui exatamente para plantar essas sementinhas e ver crescer. Então eu fiquei, puxa vida, o Guilherme é uma pessoa tão espiritualizada, tão gostosa, que eu vou jogar essa ideia para ele. Sabe, de ter um válido, local claro. que possa ser, inclusive, levado, né, para os nossos E precisa, bairros, né? Na nossa cidade precisa. Quem pode pagar, paga um ingresso, mas não tão grande, né? Sim. E você levar, assim... É um caso de pensar seriamente esses sonhos, mesmo. né? Esses sonhos, porque eu quis, na minha vida, ser palhaço. Não te contei, estou te contando Não, agora. me contou, tô surpresa. Eu sei, Mas esses palhaços que levam alegria para aquele sonho que você contou ontem, né? Que é levar vida, levar esperança, levar alegria, levar sonhos para os hospitais. E a gente conversou sobre isso ontem. Conversamos. Hospitais com crianças tão especiais, tão lindas, mas que estão numa fase muito crítica da vida, né? Sim. Se preparando, né? Se preparando para viver mais ou não. E eu sempre acho que essas pessoas que levam esse tipo de sorriso diferenciado são pessoas, esse tipo de pessoa que eu queria ser, fazer parte de um grupo que fosse para os hospitais e levasse algumas horas de alegria para essas crianças. E a gente conversando, ele falou que é um objetivo. E falou ainda que, em primeiro lugar, na Trupe Bananas, está a filantropia. E é por isso que eu acho que trazê-lo aqui e que mostrar que um sonho de infância, um sonho que ficou há 21 anos atrás, acertei? Isso. 21 anos lá atrás, a partir de um livro que ganhou da mãe. E que ele ficou muito tempo sem saber que um dia ele ia se encontrar com esse sonho. Isso tudo motiva, isso tudo deixa a gente modificada mesmo, mexida, com vontade de estar ajudando. É por isso que eu estou trazendo o Guilherme aqui, porque eu percebo que esse menino tem grandes possibilidades de transformar o entorno dele, seja ele por aqui, por ali, por lá e por todo lugar. Então, quando ele falou que a filantropia era o número 1, né, da Trupe Bananas, eu falei, esse carinha vai fazer muita coisa. Aí perguntei, vocês têm como objetivo estar levando esses shows, esses palhacinhos lindos para esses hospitais? E aí ele me respondeu, ele falou que... Sim. O Rafael Pequeno, que é um dos integrantes, ele trabalhou no Albert Sabin já, né? Não era o Doutores da Alegria, mas é mais ou menos um trabalho bem parecido. Hoje o Doutores da Alegria tem um curso de formação de palhaço, porque é um método é diferente você trabalhar um espetáculo na rua, num teatro, e você trabalhar no hospital. Mas eu, durante esse tempo, eu sempre acompanhei, já assisti o filme Doutores da Alegria, e eu acho que é demais. Eu acho que é um lugar que precisa de alegria. Precisa fazer com que a criança sonhe, se vai continuar sonhando muito tempo, não sei, mas que sonhe até o último instante, até o momento que ela possa sonhar, que ela continue sonhando, que continue tendo esse lado de fantasia, esse lado de desejo de viver, de esperança. Né? Esperança, acho que é a palavra certa. Então eu fico pensando realmente isso. Eu acho que cada um de nós tem essa capacidade de levar um sorriso sempre. Isso é inevitável, isso a gente tem que se conscientizar. E esse sorriso, na forma de palhacinhos, levando um sonho mesmo diferenciado, maquiado, gostoso, onde o próprio palhaço se solta muito mais, né, do que se estivesse com uma cara limpa. Então, dizendo exatamente isso, é por isso que eu trouxe esse menino aqui, dizendo que eu me sinto muito feliz em trazer pessoas no programa, neste bate-papo com vocês, pessoas assim gostosas, independente de sexo, raça, cor, idade, pessoas que sejam realmente transformadoras. É isso que eu quero no meu programa. Quando eu converso com político, com policial, com advogado, com um grande vencedor de algum prêmio, eu às vezes costumo... Eu não estou brincando, eu estou falando sério, mas eu digo assim, não me interessa esse estar hoje, esse ser hoje.
esse prêmio, essa premiação, essa coroa, essa faixa. Não que não tenha sentido, nem motivo, nem importância. Tudo isso tem. Mas o que é mais importante foi esse caminho que o levou a essa vitória. A vitória é só um resultado. Ele pode ultrapassar isso. Então, quem é importante nessa história? Um título? Uma coroa? Um cetro? Um ser importante? Um ser político? Nada disso é. Quem é a pessoa que conseguiu chegar ali? Que para mim é um gênio. E eu quero que este gênio agora se despeça de vocês e depois eu volto para terminar. Gui, dá sua mensagem para os nossos amigos e muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade e eu posso deixar de mensagem para vocês é que é bom viver, tem que ser vivido com intensidade, tem que se dedicar às coisas que você faz, nunca se dedicar pela metade. E se você tem medo é bom você ter medo das coisas, mas o medo só é bom quando você tem coragem de enfrentar. E eu acho que cada um é um ser único mesmo, a pessoa tem que saber que ela é especial, ela pode ir muito mais além do que ela imagina. E ter muita força, muita coragem. Acho que isso é válido e é o que todo mundo precisa. Com um pouquinho disso daí, todo mundo é capaz de ir bem longe. E voltando para dizer para vocês que eu estou muito feliz em ter o Guilherme aqui, o Guilherme Teixeira, o Tubarão, como ele é chamado, não? Aqui hoje conosco, engrandecendo esse nosso bate-papo, e dizer a vocês que, infelizmente, o nosso programa acabou de novo e a gente vai se ver só em dezembro. Mas, graças a Deus, dezembro é na próxima semana, na próxima sexta. Tenham uma sexta hiper iluminada, bem gostosa, um fim de semana tranquilo, suave, muito feliz. Feliz sexta, um beijo grande para vocês e até dezembro.